Muito boa noite e bem-vindos às causas de Miguel Júdice. É terça-feira, José Miguel Júdice, muito boa noite. Boa noite, Clara. Nós hoje, enfim, o grosso das causas de hoje é sobre a pandemia, que sofreu um agravamento na última semana, mas hoje o dia até foi menos negativo em relação aos anteriores desta mesma semana. E hoje temos também aqui uma novidade, porque vai mostrar uma série de gráficos e de quadros ali naquele ecrã maior. Mas começamos por onde? Eu tenho de agradecer, para já agradecer muito aos técnicos da SIC. Se alguma coisa correr mal, a culpa é minha, porque eu nunca fiz essa experiência. Não, antes de irmos para os gráficos, eu queria lembrar algumas coisas. A primeira é que, a partir do dia 7 de abril, portanto, vá lá, 3 semanas depois das primeiras mortes, ou do confinamento, eu comecei a defender uma estratégia alternativa à do governo, olhando para a realidade que estava aparente. É evidente que eu não sou especialista, longe disso, mas logo a seguir, no próprio dia, recebi o primeiro contacto e eu queria a essa pessoa agradecer e, através dela, agradecer a epidemiologistas, médicos, psicólogos, economistas, matemáticos, estatísticos, que muito generosamente e anonimamente me telefonaram, me escreveram, mandaram informação, e todo o trabalho que eu fui fazer sobre a pandemia foi um trabalho de equipa, afinal, e não apenas meu. O que é que eu fundamentalmente dizia? Para mim era evidente que o Estado, o Ministério da Saúde, tinha desvalorizado o risco da pandemia até março. Por causa disso não tinha preparado nada. E como não tinha preparado nada, nem sequer tinha comprado equipamentos, proteção, o confinamento era essencial também por isso. E, portanto, foi uma excelente ideia. Só que, no final de março, princípio de abril, era evidente, como os gráficos vão demonstrar, que tinha havido uma alteração de paradigma. Aquilo que a Diretora-Geral de Saúde agora diz que aconteceu. Não, aconteceu a partir da Páscoa, no dia seguinte ao da Páscoa. E essa alteração de paradigma dizia basicamente que o que se devia passar a fazer era concentrar todos os meios de proteção nos grupos de risco. Lembra-se de eu ter dito que devia haver um desconfinamento mais demorado para os maiores de 70 anos do que para os outros, e houve um grande protesto, até o Presidente da República se meteu nisto, a dizer que era colocar numa espécie de gueto os idosos. Eu disse, não, quem quiser optar fora disso, opte, não quer estar protegido. Bom, era preciso lutar contra o pânico desde o primeiro dia, em vez do Governo acentuar o pânico, e continua a acentuar. Porquê? Porque as notícias que dão são sempre as notícias aparentemente más. Nunca falam das notícias aparentemente boas. Era preciso libertar do confinamento logo no princípio, a meados de abril, a partir do dia 14, em minha teoria, 13, 14, a Páscoa foi 12 de abril, libertar todos os que tinham menos de 60 anos. Era preciso, como eu disse na altura também, dar o ensino presencial a todos os graus, logo a partir de 1 de maio. Esta estratégia não foi aceita. Não foi esta que foi seguida. E não o resultado... foi seguida nem em Portugal, nem na maioria não, está bem, mas com o mal a Suécia é o caso com o mal dos outros posso eu bem. Porque eu não defendo a tese da Suécia. Eu sempre disse isso. Há outras coisas no mundo, além da Suécia, e os disparates que foram feitos aqui. Ora bem, o que é que está o problema? É que vamos fazer agora, no outono, aquilo que devíamos ter feito na primavera, com todos os inconvenientes que aí decorrem, como iremos ver mais à frente. Mas isso acabou ou não por evitar uma sobrecarga que teria sido dramática para o Serviço Nacional de Saúde? 50% e tal, 60%. E o que vamos ver através dos gráficos é que exatamente não há nada disso, que andaram a encher-nos o nariz com coisas. Ora bem, agora há um problema real aqui, que eu quero também chamar a atenção e que dificulta o meu trabalho, dificultou muito o meu trabalho. É que não há... É preciso haver um controle cidadão, um controle dos cidadãos em relação ao que está a ser feito no Ministério da Saúde. Ora, esse controle é praticamente impossível. E porquê é que é praticamente impossível? Porque não são dados informações, não são dados que permitam esse mesmo controle. E mais, se esses dados não existem, e eu infelizmente penso que muitos deles não existem, então estamos a ter uma política que é baseada num achismo, acho que, ou numa estratégia feita às escuras. Eu vou dar 5 exemplos de 5 tipos de dados que era essencial que os portugueses conhecessem, e também ainda mais essencial quem está a decidir estas coisas no governo também conheça. Primeiro, a distribuição dos hospitalizados e quem está nos cuidados intensivos por idade. São sobretudo velhos? São sobretudo novos? São pessoas de meia idade? Como é que isso evoluiu ao longo de 5 anos? Não há uma única informação sobre isso. Provavelmente, diz-me um estatístico que me falou comigo, eu se tiver horas a trabalhar os dados, consigo apanhar uma coisa ali, uma coisa acolá, mas aquilo que eles dão, papinha feita, deviam dar isto. Outra coisa, entradas... Mas hoje em dia, com a informatização do sistema, seria a coisa mais fácil para qualquer programador. Não? Pois é, mas não é, já vai ver porque é que não é.
entradas e saídas semanais das enfermarias e das unidades coletivas, das UCIs. Por uma razão simples, é completamente diferente se tiverem 60 pessoas, das quais 30 estão lá há 6 meses, ou estarem todas as semanas a mudar as pessoas. Não sabemos isso. Sim, nunca percebemos muito bem ali na questão da unidade de cuidados intensivos se aquelas descidas correspondem de facto a pessoas que saíram ou que morreram, porque melhoraram ou porque morreram. Exatamente. Isso essa informação de facto é número de comorbilidades por cada morte. Isso é, cada pessoa que morre já tinha 1, 2, 3, 4, 5 doenças associadas. Se um morto com menos de 20 anos, os 29 mortos com menos de 49 e os 59 entre 50 e 59, portanto, cerca de 89 pessoas, se estas pessoas tinham comorbilidades ou não. Nunca ninguém nos disse nada sobre isso. Mas essa informação existe, porque várias vezes foi referida. Não, nunca foi referida. Eu tenho uma atenção. Foi referida nas conferências de imprensa, dizendo que determinada pessoa morreu, nomeadamente o primeiro morto, eu lembro. Mas falaram desse, por isso é que você se lembra. Que tinha comorbilidades. Mas só falaram desse, não falaram mais nenhum. Depois, quais as idades e as comorbilidades que as pessoas tinham em cada dia, a partir de 1 de agosto, por exemplo? Nós não sabemos, não há nenhuma informação sobre isto. E isto é muito grave, porquê? Porque a própria Graça Freitas confessou em setembro que há milhões de dados que a Direção-Geral de Saúde não consegue tratar. Isto é, eles estão lá os dados, mas não os conseguem tratar. E como são burocráticos, disseram também esta coisa extraordinária. Ainda estamos a tratar os dados de 2019. E só quando acabámos 2019 é que entramos em 2020. O que é que eles iam ter feito? Paravam os 2019 e arrancavam com os dados de 2020, porque é isso que importa fazer. Não existe. Portanto, o meu medo é que eles não tenham nada. E, no entanto, por exemplo, os Estados Unidos tinham que é um caos, o Centro de Prevenção de Doenças e de Controle de Doenças publica estas comorbilidades todas. Os dados a 16 de setembro já estão acessíveis. E um dos dados que eles têm é que só 6% dos 882 mil mortos, só 6% é que não tinham nenhuma comorbilidade. Não me interprete mal. É evidente que as pessoas tinham comorbilidades, mas provavelmente sem o Covid não teriam morrido. Agora, o que é importante é que os 6% que não têm nenhuma comorbilidade é uma parte muito pequena. E a Itália também tem dados, 3,9%. Nós não temos dados nenhuns e eu, portanto, tenho de fazer um cálculo, o estatístico me ajuda, me disse, assuma uma solução entre os Estados Unidos e a Itália. Sim. 5%. Não sei se é, mas é o que eu vou usar. Sim. Ora bem, e agora, com estes dados de partida, vamos para o ecrã, porque eu vou, com base nos slides, enfim, vou mostrar os problemas que realmente estão a ser, ou foram muito mal analisados e continuam a ser. Até porque há aquela... Nós sabemos que quem tem os dados tem o poder e ter os dados e não os trabalhar por isso é que os dados devem vir pena. para os cidadãos. Por isso é que os dados, porque o poder tem de estar nos cidadãos. Ora bem, isto é o primeiro gráfico. Comparar os mortos em Portugal desde 1 de janeiro até 31 de julho em 2019 e 2020. Então, a situação é esta. O ano passado morreram, dados da DGS, 66.960 pessoas até 31 de julho. Agora, virá outro slide. Em 2020, pus o mesmo número, 66 mil, e há mais 1.722 que morreram com Covid e 1.323 que morreram por outras causas, sem Covid. O que é que isto demonstra? Isto demonstra basicamente o seguinte. Há apenas 2,4% dos mortos em 2020 morreram com Covid. Ora, se nós entendemos, e bem, que desses 1.722, 5% não tinham nenhuma comorbilidade, significa que destes 1.722, só 86 é que morreram sem terem avisado antes. Porquê é que isto é importante? Porquê? Porque se nós estivermos a controlar, a proteger, a apoiar, a defender os que têm comorbilidades, podemos não nos preocupar com as pessoas saudáveis. É certo que podem morrer 86, Sim. Mas de facto não podemos parar um país e desesperar as pessoas, obrigando-os a estar fechadas, quando a probabilidade de morrer, posso dizer, por exemplo, pessoas até aos 50 anos, sabe qual é a probabilidade de morrer? É em cada 1.000 doentes, não é em cada 1.000 portugueses, em cada 1.000 doentes entre os 20 e os 50 anos, em cada 1.000 morre um. Portanto, é de facto... Mas, claramente o Governo tem estes dados em mãos. Não sei se tem, mas não os revela a nós. Será este tipo de dados? Estes dados retiram o pânico.
os dados que os levam dão neste aumentam... momento a tomar uma opção diferente daquela que tiveram inicialmente? Agora vão começar a dar estes dados, porque agora querem fazer a estratégia que deviam ter feito a partir de abril. Passemos ao gráfico seguinte. Este gráfico seguinte é a evolução das mortes. É muito curioso, as mortes são sempre horríveis, mas entre 14 de abril, o dia a seguir à Páscoa, ou 2 dias depois, a 9 de setembro, repare, os mortos com mais de 80 anos e mais de 70 anos são praticamente a mesma percentagem. Isto é, em todos os sistemas, quer estejam protegidos, quer não estejam, quer haja lares, quer não haja lares, a percentagem continua a ser a mesma. Entre 20 e 50 anos só morreram, graças a Deus, 1,1 e agora passou para 1,5. Mas vamos ver o que é que isto significa. Agora também houve um crescimento muito grande nesta faixa etária. Passou de 7 para 30. Sim. Isto é, passou de 7 mortos para 30 mortos. Abaixo de 20 anos era 0 e passou para 0,005, que é uma pessoa. Isto é outro dado objetivo, portanto, não houve grandes alterações apesar das mudanças. Mas não falemos só de mortes, falemos também agora a seguir, salvo erro a seguir, são os infectados. Portanto, os infectados com Covid. Isto é, os mortos, aquele número não interessa, mas em abril havia 15% dos infectados tinham mais de 80 anos. Certo. E 9% tinham mais de 70 anos. Agora é 10 e 7, baixou 1/3, o que é muito bom sinal. É sinal que os grupos de risco estão a ter mais proteção, apesar de tudo. Portanto, é uma boa notícia. Vamos agora a seguir para o problema do salvo erro dos hospitalizados. Ora bem, a evolução aqui, depois teremos outro gráfico para mostrar mais. Repare, em abril havia 1.200 hospitalizados. Em 19 de setembro havia 497. Baixou 59%. Mas isso também tem a ver com a faixa etária agora dos novos infectados? Claro que sim. É bom, são bons sinais. Os cuidados intensivos tinham 208 e agora têm 64. Baixou cerca de 69, muito mais, ou bastante mais, que os hospitalizados em enfermaria. O que significa, isso é muito importante... E é isto que ajuda a justificar, na sua opinião, que não estamos com o risco de haver uma ruptura do Serviço Nacional de Saúde? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. Não estávamos e estamos menos agora? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. É o que os gráficos assim vão mostrar. Independentemente agora estarmos menos. Isto é, estes dados que eu estou aqui a mostrar revelam, quando agora vermos os próximos, o gráfico que vem a seguir, veremos, reparem, o que é que isto é muito importante? É a comparação, a evolução dos óbitos e a evolução dos casos confirmados infectados. Portanto, os óbitos a vermelho. A vermelho. Repare, o que é muito curioso? Em regra, os mortos crescem depois, ou baixam depois dos infectados. Sim. As pessoas infectam-se e morrem depois, passados uma semana. Quantos mais infectados, mais possibilidade de haver Exatamente. mais mortes. Agora, não é mais, porque o que está a acontecer é que, veja no dia 10 de agosto, que é um dia paradigmático, a curva dos infectados subiu exponencialmente, a curva dos mortos não. O que significa o quê? Isto é aquela história de há bocado de outra forma. É que, de facto, alterou-se completamente o paradigma. Mas se for ver em 13 de outubro, verá que há uma queda na semana de 13 de abril. 13 de outubro? 13 de abril. 13 de abril, sim. Houve uma queda brutal, uma queda muito grande dos infectados e depois, a seguir, uma queda muito grande dos mortos. Isto é, o que nós estamos a dizer agora devia-se ter dito naquela altura. E não é está no Totobala à segunda-feira, não. Porque nesta altura já todos os dados apontavam para o que agora se revelou. E finalmente o último gráfico. É a relação entre os internados em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos. Repare, as linhas funcionam muito próximas. Só que este gráfico, como é muito largo, não é muito claro. A partir de agosto, e sobretudo nos últimos dias, houve uma subida muito acentuada dos infectados, que não foi acompanhada dos internados, que não foi acompanhada pelos unidades de cuidados intensivos. Isso é que era importante termos estes dados. Agora, dizer que há muitos infectados, eu diria ainda bem. Mas, José Miguel Júdice, ainda bem que há muitos infectados, que não tem só a ver com infectados, com mortos e com UCIs, é também depois com as sequelas, que já se sabe que ficam mesmo em pessoas aparentemente saudáveis, não nos dá sem nenhuma informação, não nos dá nenhuma informação sobre as sequelas que há, ou que se prevê que haja. Nós não podemos, estamos a especular. Já começa a haver muita informação sobre essa matéria. Mas o problema aqui, Clara, esta estratégia que foi seguida pelo Governo era excelente, era fantástica, se no dia 15 de agosto aparecesse uma vacina a ser dada nas pessoas. Mas como isso não acontecia, era de prever, toda a gente tinha de prever. Mas genuinamente ninguém naquela altura acreditava claro que não, uma mas a estratégia a estratégia que eles aplicaram baseava-se no pressuposto que tinha aí a vacina. Porque senão, o que vai acontecer agora é que teremos uma subida brutal, com as pessoas fatigadas do confinamento, com a economia muito mais destroçada,
com as pessoas muito mais revoltadas e, portanto, muito mais incapazes de aceitar as regras que devem ser respeitadas. O consenso nacional perdeu-se, menos que em Espanha, é verdade, e, portanto, o que eu estou a dizer é que tudo o que eu andei a dizer está aprovado nestes gráficos. Se bem que há uma sondagem recente que aponta em sentido contrário. Exato, não. E uma grande fatia dos portugueses a quererem um confinamento e até um confinamento mais rigoroso. Mas é extraordinário. Pessoas entre os 25 e os 34 anos, aqueles em que se morrer é 1 por 1000, que morreram realmente entre os 20 e os 50 anos, morreram pura e simplesmente 29 pessoas, e muitos deles seguramente, ou teoricamente 28 tinham comorbilidades, pessoas perfeitamente saudáveis, 65% dessas pessoas querem mais confinamento. Sim. Ora bem, porquê? Porque a estratégia de comunicação do Estado e de outras entidades é criar o pânico. Voltamos para a mesa? Não, vamos sim, senhor. É criar o pânico e não mostrar que não há razão para pânico. Portanto, olhando para estes gráficos que esteve aqui a mostrar, e eu acho que são bastante elucidativos, considera, portanto, que toda a estratégia foi... Toda não foi. Incorreta foi... em Portugal, no resto da Europa, enfim, a Grécia. A Suécia hoje está a colocar a hipótese de colocar restrições que não tínhamos ouvido até agora. O que eu estou a dizer é uma questão muito simples. É que a estratégia que o Estado seguiu nessa altura, obrigaria a que agora se aumentasse fortemente o confinamento. Mas o Primeiro-Ministro já disse, e lá iremos, que não o vai fazer. Ora, se nesta altura não se vai fazer, é óbvio que não fazia nenhum sentido. Estou a falar o confinamento para pessoas perfeitamente saudáveis, sem nenhumas comorbilidades, jovens nos liceus, nas escolas. Tudo isso devia ter acontecido em maio, no verão. Todos aqueles para quem o vírus é potencialmente fatal. Devia haver mais proteção, porque, repara, andou-se a tomar conta da entrada nas praias, em vez de tomar conta da entrada dos lares. Espalharam-se os recursos de forma completamente anárquica, em vez de concentrarem todos os recursos a proteger os mais fracos. Muito bem. Muito bem. Vamos a conclusões em relação a isto, ou portanto, já concluiu tudo? Não concluiu tudo, só para acabar realmente dizer, deixe-me cá ver, fundamentalmente o que eu acho que há que dizer é que o resultado de uma estratégia alternativa seria: teriam morrido menos idosos, porque precisamente teriam estado mais protegidos a partir de meados de abril. Segundo, havia uma redução muito menor nas outras doenças e mortes e, portanto, melhor saúde pública para quem poderia ser tratado e deixou de o ser por causa da pandemia. A fadiga do confinamento que leva as pessoas a abusarem seria menor. Os efeitos sociais para os mais desfavorecidos da crise económica seria menor. E a adesão social, a coesão social das pessoas na luta contra a pandemia era muito mais fácil de ser obtida agora se as pessoas não tivessem estado inadequadamente, inutilmente fechadas em casa, sem terem riscos nenhuns de adoecerem gravemente. Pois, mas depois é isso que nos deixa um bocadinho espantados com as contradições entre aquilo que seria e aquilo que depois as pessoas acabam por defender. Se eu pudesse dizer os nomes dos epidemiologistas, dos especialistas em infecções, dos especialistas em medicina molecular, que me telefonavam, que me davam notícias, que me davam informações e que me diziam: eu tenho medo de exprimir a minha opinião igual à sua. Não porque me batam, não porque tenha... Em Portugal, em última análise, foi sempre uma decisão política, na Suécia não foi. Os meus amigos zangam-se comigo se eu disser isso. Portanto, o que eu digo é dito por muita gente especializada que não é ouvida.